pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos, preparados para mais uma aula de biologia do Fique em Casa Aprendendo. Aqui é o professor Celso Ramos e nós vamos para mais uma aula agora sobre diferenças entre células procariontes e célula eucarionte, tá? Nós já tivemos aí uma primeira introdução, onde eu falei para vocês sobre a descoberta da célula, a descoberta do microscópio. Falei sobre o núcleo, né? Eu falei que nós iríamos estudar a célula de dentro para fora. E agora a gente vai diferenciar alguns tipos de células. Logicamente, porque como os seres vivos eles são muito variados, tem muitos tipos de organismos, então esses organismos eles têm algumas características presentes em um e ausentes em outros. Então a gente precisa estar aqui fazendo essas diferenças, tá? Essa parte aqui sobre as diferenças entre célula procarionte e eucarionte é um critério para você, por exemplo, classificar um ser vivo. Você sabe que, como eu já mencionei, esses seres vivos eles são agrupados por ordem de semelhança, né? Então a gente precisa compreender as características para poder saber quem é que tem algumas características em comum, tem outros que têm características diferentes. Então esse critério ele é importante para você classificar os organismos. Inclusive, a gente pode até classificar esses organismos como procariontes e eucariontes. E o que isso significa? Tem a ver com o tipo de célula que está presente nele, que é a célula procarionte e a célula eucarionte. Tá? Vou falar aqui sobre as características da célula, característica geral, o que está presente em toda e qualquer célula. E aí eu vou especificar sobre as diferenças, né? Na célula procarionte, sobre a célula eucarionte, e aí a gente vai trazer no final um resumão geral, o que está presente em uma, o que está presente na outra, ou o que está ausente em uma ou ausente na outra, tá certo? Bem, primeiro entender que a célula, pessoal, como eu já mencionei na primeira aula de citologia, ela é uma unidade de vida compartimentalizada, tá? Ou seja, é a menor unidade viva que forma um ser vivo. Tá? Se você partir um ser vivo em pedaços, o menor pedacinho que você encontra vida é a célula. Tá? É o tijolinho fundamental que forma um organismo vivo. Inclusive, na primeira aula de citologia, eu disse que a célula ela é a unidade morfológica, né, que forma um ser vivo. E também ela é a unidade fisiológica. É lá onde nós encontramos os principais processos que caracterizam a vida, como o metabolismo, por exemplo, que são as reações químicas que formam o organismo vivo. Tá? A célula ela é um complexo de moléculas agrupadas por funções. Ou seja, as reações químicas, as reações bioquímicas, né, que ocorrem dentro da célula caracterizam ela como uma unidade fundamental da vida, ok? Na célula nós vamos encontrar vários processos metabólicos ou vários tipos de reações químicas. Quais são elas? Por exemplo, a gente pode citar aqui a replicação do DNA. Replicação é a mesma coisa que divisão ou duplicação do material genético, duplicação do DNA. É lá onde nós vamos encontrar a síntese proteica, ou seja, é onde nós vamos perceber que tem a produção de proteínas. Essa, inclusive, é uma das principais funções de uma célula, produzir proteína. Porque, basicamente, os seres vivos eles são formados por proteínas. Ok? Quais outros processos metabólicos que a gente vai encontrar aqui na célula? Produção de energia. Então, nós temos aqui, pessoal, dois tipos de metabolismo. Tem metabolismo de síntese proteica, ou de produção de componentes celulares. E nós temos aqui o metabolismo energético. No caso do núcleo, pessoal, o núcleo ele faz o metabolismo de controle. Ele controla as reações químicas. E o metabolismo energético, né, ele ocorre principalmente numa organela chamada de mitocôndria. Mitocôndria. Está presente nas células eucarióticas. Tá? Então, nós temos vários tipos de reações químicas ocorrendo dentro da célula.
Agora, a gente precisa entender isso aqui, ó, essa classificação. As células elas são classificadas de acordo com o nível de complexidade, de organização funcional. Nós temos aqui célula procariótica e célula eucariótica. Para você que é de primeiro ano, pessoal, isso aqui é básico da biologia. Você não pode sair, por exemplo, do primeiro ano sem saber as diferenças de uma célula eucariótica e uma célula procariótica, tá? É inadmissível para um estudante de ensino médio não entender essa diferença. Então, presta bastante atenção nessa aula, porque ela é primordial, é importante para vocês, ok? Bem, primeira coisa, nós vamos falar da célula procariótica, ok? Esse primeiro nomezinho aqui, pro quer dizer primeiro, primitivo, tá? Sim, é um indivíduo mais simples, uma célula mais simples, menos evoluída. Célula procariótica. Inclusive, acredita-se que os primeiros seres vivos que passaram a existir na Terra eram organismos procariontes, tá? Exemplo de organismo procarionte, bactéria. As bactérias são organismos unicelulares, formados por uma única célula, e essa única célula que forma eles é uma célula do tipo procarionte. Agora nós vamos aqui ver por que ela é considerado procarionte. A principal característica de uma célula procarionte é a falta de uma membrana nuclear. Nós tivemos uma aula de núcleo, né? É uma aula anterior a essa, tá? Sobre núcleo e cromossomos. E lá nós explicamos sobre a membrana que envolve o núcleo, que está presente apenas em células eucariontes. Na procarionte não tem aquela membrana que a gente chama de carioteca. Ela é cheia de pequenos orifícios, né? Então, ela não existe aqui, ok? Então, o material genético da célula procariótica, ela fica lá dentro da célula espalhado, né? Não tem uma delimitação dos limites de onde esse material genético vai ficar. Apenas fica ali no meio no interior da célula. Esse material genético é formado por uma única molécula de DNA. Tá? Essa única molécula de DNA ela é circular, não é uma molécula linear. Tá? Ela é circular. Ok, pessoal? E esse local, esse espaço onde nós vamos encontrar, a região onde nós vamos encontrar o DNA no interior da célula, é chamado de nucleóide. Nucleóide. Inclusive, nós vamos encontrar alguns livros ou questões mesmo de vestibular que fala assim, olha, a célula procariótica não tem núcleo. Pessoal, tome cuidado com essa afirmação. Eu posso dizer que ela tem um núcleo sim, porque o núcleo é o local onde nós vamos encontrar o material genético. Mas o que eu quero que você entenda é que ela não tem um núcleo definido, delimitado. Você não olha para uma célula procariótica no microscópio, você não vai conseguir enxergar o núcleo, porque ali não tem a membrana nuclear. Na eucariótica, sim, você consegue olhar para a célula e ver ali o núcleo bem delimitado, ok? Então, essa é a principal informação sobre a célula procariótica. Ela não tem a carioteca, ou membrana nuclear. Tá certo, pessoal? Então, uma outra informação importante que vocês precisam saber sobre a célula procariótica. Você vai ver que algumas questões fala que ela não tem organela. Diz que a célula procariótica não tem organela. Aí eu vou abrir um parêntese. A célula procariótica ela não tem organela membranosa. Ela não tem organela formada por compartimentos membranosos. Ok? Mas ela tem uma organela, um tipo de organela que não é membranosa. A gente chama ela de ribossomo. O ribossomo é uma organela, só que ela não é membranosa, tá? Inclusive ele tem a função de produzir proteínas. A célula eucariótica, eu vou já falar para vocês, ela tem organelas membranosas. E nós vamos entender agora que organelas são essas, tá bom? Então, duas informações que eu quero que vocês destaquem sobre a procariótica. Sem membrana nuclear, que delimita o núcleo,
e sem organelas membranosas. As outras informações aqui dessa figura não é muito relevante para essa aula de hoje, porque a gente não vai falar aqui sobre as bactérias. Eu não estou aqui para explicar sobre as características de uma bactéria, mas apenas para explicar para vocês sobre a característica da célula procariótica, tá certo? Agora, no caso da célula eucariótica, né, nós temos exemplo dos animais, das plantas, dos fungos, protozoários, né? Só tem um tipo de só tem esses tipos aqui que são procarióticos, são as bactérias. Bactérias e cianobactérias, tá? Esses organismos são procarióticos. Todos os outros são todos formados por células eucarióticas. Quem são? Plantas, animais, fungos, protozoários, né, pessoal? Todos esses organismos mais complexos são formados por células eucarióticas. Eu vou dar exemplo aqui dessa célula eucariótica aqui, que é uma célula animal, tá bom? Veja, você olha para dentro dessa célula e tem um monte de compartimento, né, pessoal? Tem um monte, ó, tem esse compartimento aqui, esse outro aqui, vários compartimentos. Pessoal, cada compartimento desse é uma organela membranosa, tá? Eu vou até mostrar essa outra figura aqui, ó, que é uma célula vegetal e essa daqui é uma célula animal. Tanto a célula vegetal quanto a célula animal, você olha para dentro da célula, né, tem compartimentos. Eu comparo a célula eucariótica como se fosse uma empresa. Imagina uma grande empresa. Você entra nessa empresa, ela tem vários setores, vários compartimentos, né? Várias salas. Tem ali o departamento do RH, por exemplo, tem a cozinha, né? Tem os escritórios onde as pessoas vão trabalhar. Cada um desses compartimentos, as pessoas exercem funções diferentes, trabalhos diferentes. Numa empresa é assim, né? Ela tem setores dentro da empresa, que cada setor tem uma função. O que acontece na célula eucariótica é praticamente isso, pessoal. Ela tem compartimentos ali dentro dela, e cada compartimentozinho desse, que é uma organela, tem uma função. Então, vamos olhar para a célula procariótica. Na procariótica não tem isso. Todas as funções ocorrem tudo aqui dentro do citoplasma. Na eucariótica, não. O negócio é mais organizado. Vai acontecer as funções da célula dentro do citoplasma, mas cada função tem o seu compartimento, que são organelas membranosas, tá? Então, eu vou citar para vocês algumas dessas organelas. No caso da célula animal, por exemplo, além do núcleo, que tem essa membrana nuclear, que é a característica principal da célula eucariótica, além do núcleo, nós temos aqui as organelas. Por exemplo, essa amarelinha aqui. O nome dela, essa amarelinha aqui, é a mitocôndria. Ela é responsável pela produção de energia. Tá certo? Agora, essa outra bem aqui, ó. Complexo golgiense. Pessoal, nós vamos ter uma aula sobre cada organela dessa, tá? Mas só estou dando um exemplo para vocês. O complexo golgiense, ele é responsável pela secreção celular. Ela vai ser responsável por eliminar as substâncias que são produzidas dentro da célula. É ele que joga para fora. É ele que elimina essas partículas. Ok? Outra organela aqui, pessoal. Ó, essa bem aqui. Retículo endoplasmático rugoso. É uma organela responsável pela produção de proteínas. Juntamente com o ribossomo, essa organela produz proteínas. Tá certo? Olha a outra aqui, ó. Retículo endoplasmático liso. Ok. Retículo endoplasmático liso. É uma organela, pessoal, que produz lipídios. Lipídios. Então, cada organela tem uma função. Veja, no caso da célula animal, ela tem apenas o quê? A membrana plasmática, que é o que delimita os limites da célula. O citoplasma, que é repleto de organelas. E o núcleo,
Então, toda célula tem essas três estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Tem essas três, é uma célula. Ó, no caso da procariótica, tem também, olha aqui, ó. Ela tem mais internamente, ó, que está delimitando os limites da célula, é a membrana plasmática, o citoplasma, região interna da célula, e o núcleo. Só que o núcleo aqui na procariótica é chamado de nucleóide, né? Região onde nós vamos encontrar o material genético. Mas é uma célula, tem essas estruturas. O que tem de comum entre a célula procariótica e eucariótica? Essas três coisas: membrana, citoplasma e núcleo. Voltando para a eucariótica, sempre eu vou ficar fazendo essas comparações entre a pró e a eucariótica, tá certo? Então, no caso da célula animal, ela tem essas, como eu já falei para vocês, essas organelas. Vamos comparar a célula animal com a vegetal? Veja, a vegetal, ela além de ter a membrana plasmática, né, que está delimitando os limites da célula, ela tem uma capa externa. Essa capa externa aqui, pessoal, ela é chamada de parede celular. Na célula vegetal nós encontramos a parede celular. Vou olhar lá para a célula procariótica, ó, ela também está presente, a parede celular está presente na célula procariótica, a parede celular, que não está presente na célula animal, certo? Mas vamos lá, célula vegetal, veja, dentro dela, compartimentos. Esse compartimento aqui não está presente na célula animal. Que compartimento é esse? Ele é chamado de vacúolo. Vacúolo é onde nós vamos encontrar armazenamento de água, né? Quando a célula vegetal ela está exposta a níveis excessivos de água, essa água se acumula nesse vacúolo, tá bom? Mas tem uma outra organela que não está presente na célula animal. Essa bem aqui, ó, essa verdinha. É a organela que tem o pigmento verde, chamado de clorofila. Tá? Ela é chamada de quê? Cloroplasto. Cloroplasto. Então, se tem a clorofila, ela está envolvida com o processo de fotossíntese. É lá onde vai acontecer a fotossíntese, né? Que é a reação química que as plantas fazem, em que ela produz carboidratos. Ok? Então, nós temos aqui o vacúolo e o cloroplasto que não está presente na célula animal. Tá? E tem outras organelas que está presente na célula animal. Quem é? No caso da mitocôndria, nós vamos encontrar ribossomos. E, assim como a célula animal, nós temos também a membrana nuclear, que é a membrana que envolve o núcleo. Agora, fazendo um resumão, né, de todas essas características, eu vou falar aqui para vocês o que está presente e o que está ausente, né? Quais são as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. Primeiro, com relação ao envoltório nuclear. Está ausente nos procariontes, na célula procarionte, e presente nos eucariontes. Com relação aos cromossomos. Nos procariontes, célula procarionte é apenas um, só existe um cromossomo, formado por uma única molécula de DNA circular. Já nos eucariontes, por exemplo, nós temos vários cromossomos. Inclusive, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, certo? E eles ficam mais visíveis quando a célula está em processo de divisão celular. Falando do nucleolo. O nucleolo, pessoal, é uma estrutura que nós encontramos dentro do núcleo da célula. Tá? É onde se produz, por exemplo, os ribossomos. Ele está ausente na célula procarionte e presente na célula eucarionte. Sobre a divisão celular, na célula procarionte, nós podemos perceber que tem cromossomos separados por ligação à membrana plasmática. Ou seja, os cromossomos eles se separam quando a célula se divide, e essa separação acontece porque cada cromossomo que se separa está ligado à membrana plasmática de cada célula que se forma. Aqui na célula eucarionte, os cromossomos se dividem pela ação de um tipo de proteína chamada de microtúbulo. Tá? São proteínas chamadas microtúbulos. O citoesqueleto, que é uma rede de proteínas que promove a sustentação celular, está ausente na procarionte e presente na eu.
As organelas não tem na procarionte e tem na eucarionte, tá? E com relação à organização celular, nos procariontes nós percebemos organismos unicelulares e nos eucariontes organismos multicelulares. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e aguardo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.